Graças e paz, irmão. Hoje eu vou aquecer as turbinas. Abençoar. Amados, estivemos aqui pela manhã, graças a Deus, mais um domingo. É prova de Deus que estivéssemos aqui, né? Na escola. Da Escola Bíblica Dominical e externar, né? O pastor sempre convida os amados a virem, né? É sempre bom o convite, porque dia de semana fica corrido, mas domingo a gente separa um diazinho especial para nós estarmos aqui. E a lição bíblica, nós temos tido aqui o trimestre, tem sido enriquecedor. Aqui a gente aprende, né? Todo mundo, a gente fala, a gente progride, seguir, prosseguir em conhecer. Seguir não é uma coisa instantânea, a gente aprende e desenvolve, e a caminhada é isso, né? Lembra que a caminhada é o quê? Um passo após o outro, não é assim? Então a igreja é isso. Então o pastor sempre convida, e nós estamos carentes das classes dividir, né, por conta da frequência, e aí você consegue fazer um trabalho um pouco mais direcionado. Então, mais uma vez, externando para todos, né, vem na Escola Bíblica Dominical. Alguns assuntos que a gente trata, e é muito complexo pela demanda da própria vida da gente. A gente não conhece coisa alguma, né? E o Espírito Santo, aos poucos, ele vai revelando. Por que aos poucos? Porque se ele deu a dose forte, mata a gente, não é? Não é assim que o médico olha para a gente? Quando a gente está fraco, o que acontece? E já está todo debilitado, imunidade baixa. Eu não vou entrar no antibiótico forte. Primeiro eu vou fazer uma hidratação. Não é assim que acontece? Então, se você já quer tomar a dose cavalar, você, em vez de um remédio, se um remédio para remediar, acaba sendo o que? O veneno. Então, o conhecimento também é assim. A Escola Bíblica Dominical trata desses assuntos. A gente não tem como detalhar, e aqui é a oportunidade que nos é dada, a gente costuma respeitar o horário, né? Para tomar o tempo dos irmãos. Abra suas Bíblias em Daniel, capítulo 5. Livro de Daniel, capítulo 5. Daniel, Antigo Testamento, né? Para nortear a leitura dos amados. Um banquete para a morte. A escrita na parede, né? Todo mundo conhece essa passagem. Babilônia existia um rei que veio ser o filho de Nabucodonosor. Na verdade, neto, né? Porque por herança, o pai intermediário que Nabucodonosor e Belsazar, ele veio a substituir o pai na grandeza do templo. O rei Nabucodonosor foi um rei tão promissor na Babilônia, tão promissor, que o mundo todo conheceu quem era esse rei. Tamanho era o império que ele construiu. Então você pensa numa paz, numa nação hoje forte, Estados Unidos. E aí você põe um líder lá, que em todo o mundo passa a conhecer quem é esse rei. Nabucodonosor, na sua época, era esse homem. Só que Nabucodonosor, ele cresceu tanto, ele teve tanta influência em todos os aspectos do reino dele, que ele tornou-se o quê? Começou a tornar um rei altivo. Quando você começa a conquistar muitas coisas, você começa a ser muita coisa, a sua natureza humana, ela começa a ficar anestesiada. Pensa assim que acontece. Artista, acontece muito isso, né? A pessoa não ganha nada, de repente ele explode na internet, o mundo todo começa a conhecer, ele é elevado a outro patamar, e ele perde a sensibilidade das coisas sutis da vida. Aconteceu um pouco tempo atrás, né, com esse influenciador aí, o Whindersson Nunes. Ele teve uma crise de depressão profunda, ele fala um pouco disso, né? Ele trabalha com comédia, fazia os outros rir, de repente ele estava pensando que ele não mais a alegria estava nele, porque ele fazia os outros rir, de repente ele não está mais nele. Olha que tristeza.
Então esse rei, esse homem Nabucodonosor, ele tinha um caráter altivo. Porém, o que aconteceu com ele? Quando toda batalha que você entra, que você vence, que você peleja e você obtém vitória, o que acontece contigo? Você desenvolve um bloqueio. Que bloqueio é esse? Porque você é autossuficiente. Porque você começa a ganhar estatura de varão perfeito. Toda batalha que eu vou, eu venço. Tudo que eu quero no meu reino, ele torna-se referência, não só aqui, mas no mundo. E o que aconteceu com esse Nabucodonosor? Alguns dizem a passagem, né? É um pouco contexto, um pouco mais denso, mas fala que ele acabou virando um animal. Há um relato, e foi o primeiro lobisomem da história. Que esse lobisomem existe? Pois é, na Bíblia está escrito, né? Não existe. O homem que era o rei, referência em toda a questão estratégica, ele passou a viver o que? No remendo, com os animais, as bestas, as feras, e se alimentava de quê? De capim. As unhas cresceram, pelos cresceu pelo corpo. Mas não vou falar de Nabucodonosor hoje. É só para dar um referencial para vocês, que hoje nós vamos falar de Belsazar, rapidamente. Belsazar, ele veio a render o Nabucodonosor no seu reino. Só que Belsazar, quando ele assume, que é o filho, o que acontece? Aquela carga do rei dele, de todo o sucesso, ele acaba herdando. E ele não se atenta aos fatos. Quando Belsazar assume, o que ele faz? O rei já está estabelecido, não está? O rei é forte, não é? Ele já tem fama, não tem? Ele tem a grandeza de um rei, não tem? Tem. E o que causa isso no homem? Comodismo. Você se aquieta. E diz a passagem no livro de Daniel que Belsazar estava lá no seu palácio e de repente ele convidou para os banquetes, os principais daquela época. Esse banquete, o que foi? Um modo festivo de você comemorar o quê? Qualquer coisa. Tudo na sua vida já tem vitória, já está tendo sucesso. E ele convidou todos à sua volta. E o que aconteceu em determinado momento nessa festa? Olha, o meu pai, ele, lá naquela época, lá atrás, ele combateu os judeus e lá ele desestabilizou Jerusalém. E no tempo que tinha lá, tinha muitos utensílios preciosíssimos. Lembra do templo de Israel? Que foi levantado? Davi projetou, Salomão construiu. Ouro. Só que quando eles foram cativos, os judeus, para a Babilônia, o que aconteceu? Trouxeram também os objetos. E como foram esses objetos? Começaram agora a fazer parte do espólio da Babilônia. Só que dessa festa em específico, Belsazar, lá na bebedice, na loucura das orgias desse tempo, e todo mundo lá, deveria ser um estilo de uma rave, né? De repente ele deu na cabeça dele: vai lá, pega os utensílios. O utensílio desse povo hebreu aí é tudo coisa de valor, preciosa. Só que os utensílios eram usados para quê? Tinha uma finalidade específica. Aí o pessoal foi lá, trouxeram para a festa os utensílios de ouro, de prata. Esses utensílios eram usados o quê? Como material sagrado para oferecer ofertas, doações, voluntários ao Deus Altíssimo. E de repente, no meio daquela algazarra, daquela festa, entre os seus, diz a passagem, que lá pelas tantas, na parede assim, apareceu uma mão. Do nada. Imagina um palácio, uma mão do nada escreve na parede: Mene, Mene, Tekel, Parsim. Diz a passagem de Daniel que o rei ficou desesperado. Ele ficou tão assustado que o joelho caiu, os ombros dele relaxaram e o joelho dele começou a bater um no outro. Tamanho terror que ele sentiu. Sabe o que aconteceu? O que é aquela mão? O que é aquele letreiro? O que é aquelas palavras diziam? Mene, Mene, Tekel, Parsim. Ele amedrontado, assustado,
Olha só, o homem que tem sucesso, o homem que é uma coisa de sucesso, o homem que tem crescimento, e de repente ele está diante de uma coisa que ele não sabe nem o que é. O que acontece na nossa vida? Ele mandou chamar desesperado, chama os magos do palácio, os astrólogos, todos os que entendem de magia, tragam aqui para decifrar o que é isso. E diz que todos eles adentraram naquela festa no reino lá na hora, e todo mundo olhando e ninguém sabia, fazia a mínima ideia do que era aquilo. Olha, não adianta o grau de importância que você tem, o conhecimento que você tem, porque se a revelação não for dada a você, de nada adianta. Percebe que tem algo que escapa? Você pode estar graduado, ser conhecedor, ter a experiência, mas se Deus não o revelar, você não é nada. E diz que aquele rei ficou tão angustiado que começou a gritar no reino. E aí entra a sabedoria da mãe, né? Diz a passagem de Daniel capítulo 5, depois você vai dar uma lida em casa, que a mãe dele veio desesperada, mas com autoridade: viva o rei! Você é rei! Acalme, está quieto o seu coração. E ele aquietou, ouviu a mãe, e ela já prontamente já sabia a solução. Qual foi a solução que ela fez? Olha só, na época do teu pai, na época do seu pai, tinha um homem aqui. Esse homem é diferenciado. Que homem é esse? Daniel. Olha, ele teve um sonho lá atrás estranho, ninguém conseguiu decifrar, ninguém conseguiu explicar. De repente, ele foi o único que teve e deu a solução. Chamai-o, que ele irá solucionar esse problema. Às vezes nós temos uma coisa tão de valor na nossa mão, na nossa vida, e a gente não percebe. Onde estava Daniel? Estava lá no reino. Esse homem com essa sabedoria, pertencendo ao rei do Altíssimo, de repente ele faz parte, não porque ele queria, mas o povo estava cativo. Se estava cativo, ele pertencia àquele rei. E esse homem com toda essa importância, até então, ninguém deu valor. Precisou estar nesse labirinto do desespero para alguém lembrar: olha, nós temos um homem de valor. Aí ele mandou chamar Belsazar: manda vir correndo rápido. Aí diz a passagem que Daniel foi estar com ele. Aí quando chegou lá, explicaram a situação: olha, nós estamos aqui, e de repente apareceu essa luz, escreveu essa coisa aí na parede. Me disseram que você revelou algumas coisas aí para o meu pai, e você esclareceu muitas coisas. Aí o que ele disse? Pois não, mas não fui eu, foi o Deus que habita em mim. Aí ele falou: faz o seguinte, se você decifrar o que está escrito aqui, você vai ter, vou te adornar com a roupa de púrpura, com colares de ouro, e você vai ser o terceiro aqui nesse reino, em autoridade. O que Daniel falou para ele? Os seus presentes ficam para ti, dê a quem você quiser. Quantas pessoas estão esperando isso, né? Rapaz, estou esperando algum milionário chegar na minha vida e abençoar com aquele pix abençoado. De onde vem a solução? De onde você espera que a expectativa vá de encontro que você quer? Ele falou: ele deu os presentes, fiquem para ti, mas eu irei decifrar o que diz aí, a autoridade do homem de Deus. Mene, mene, tekel, parsi. Mene, ele diz o seguinte: Deus contou o teu reino, contou e acabou. Ele poderia fazer uma politicagem ali, não podia? Se ele não tem conhecimento, seu reino acabou, ele acabou. Ué, estamos em palácio gigantesco, povo forte, aquilo dando o quê? Realidade, porque você está vendo, e de repente você chega para mim e fala que meu reino acabou, mas ele está diante do nome de Deus. Mene, tekel, parsi. Tekel, você foi pesado na balança. Ou seja, a mensagem vem direto para quem? Para o
rei, mas o rei é o rei. Quando você está na sua casa, você é o trunfo. Se você é o trunfo e você cai, toda a sua casa cai. Às vezes a gente particulariza as coisas. É porque eu estou sofrendo, porque eu. Não, meu filho. Através de você é efeito dominó. As coisas vão atingir todo mundo que está à sua volta. E para assim, diz o seguinte: teu reino será dividido para os medos e os persas. Olha a mensagem que Deus colocou. Ele sentenciou. Por que você fez isso? Daniel falou: seu pai andou no erro, teve que comer a erva e a relva do campo, porque não quis adorar a Deus, reconhecer a grandeza de Deus que era na sua vida. E agora você está fazendo de bom modo. Só que o teu reino acabou. E ele ficou desesperado, mandou vestir Daniel de púrpura, ouro. Mas diz a passagem que naquela mesma noite, o que aconteceu? O rei caiu. Os medos invadiram, os persas tomaram. Naquela mesma noite, não durou 24 horas. Quando você alçar uma posição que você está confortável e sua segurança não permite que você faça uma reflexão, um simples vento, um simples desestabilizar de alguma coisa, tira você do foco. Daniel deu uma mensagem, mas ele poderia: será? Se o rei cair, eu também vou me prejudicar. Não, o homem de Deus não faz isso, né? É o que está ali, não é? E ele falou: ó, teu reino foi pesado e achado em falta, porém hoje você irá cair. E invadiram aquele reino, era gigantesco, forte, exército, não sucumbiu, não conseguiu resistir. E o que aconteceu com esse rei? Derrotado, porque quando você cai no império, primeiro a morrer é o rei. E diz a passagem que naquela mesma noite ele caiu, ele morreu. O pai teve sucesso, o filho teve sucesso, porém o pai teve sucesso e foi provado. O filho teve sucesso, mas não foi provado, porque ele não aprendeu com a lição do pai. O pai não comeu capim, não virou o lobisomem lá, o espécie do lobo. Depois ele recobrou o juízo, mas até chegar nessa posição, o que aconteceu? Ficou descompensado. A grandeza de Deus na nossa vida, quando ele sinaliza algo, não é que ele está judiando da gente, é porque ele me, o Deus não gosta de mim, é porque nós somos imperfeitos, temos nossas falhas. E a partir do momento que você reconhece que na realidade da vida que Deus infunde em nós o valor presente de uma coisa que realmente vai nos levar ao céu, e é mais só que você chega no céu, a porta é estreita, então tem coisas que ele vai ter que ir aparando. E hoje de manhã nós falamos, é o calor, né? O fogo ele queima, ele conserta, ele derrete, ele tira a impureza e você vai se ajustando no caminho. Não é receita de bolo, cada um tem uma aprovação, mas a gente aprende com o erro dos outros. Então esse homem que tinha levantado, que tinha sido alguém forte, de repente ele não passa a ser mais. Belsazar herdou coisa grande, era poderoso, mas a sua fama de nada adiantou. Quando chegou a hora do juízo, o joelho dele tremeu. Que juízo é esse? Que juízo é esse? Juízo que Deus traz a revelação. O Espírito Santo ele fala com cada um. Você sabe até onde Deus prova, você sabe até onde Deus te testa, mas mesmo na sua fraqueza, você reconhece que é o quê? Forte. Mas você não é forte porque a força vem de você. Você é forte porque a força está em você, porque essa vida que Ele infunde em você te deixa mais forte. Isso a cada dia, a cada passo, e vai fazendo com que nós almejamos e chegamos ao céu. Amém.